Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, eu não sei exatamente em que momento, né, você vai assistir essa aula, mas desde já eu gostaria de orientar, né, que vocês peguem o livro, sente-se com o livro com muita calma e assista a essa aula, porque é uma maneira da gente reforçar, né, o nosso conteúdo e reforçar também o conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai prosseguir aqui com alguns slides, lembrando que esse é o capítulo 5, todo o capítulo 5 ele está nessa aula, ele está nesse slide, por isso que eu pedi para que vocês sentem-se com o livro, né, e vá acompanhando a explicação por meio do livro, tá ok? Então aqui nós vamos falar sobre algo muito especial, né, que são os 5 sentidos do nosso corpo, ou seja, os 5 sentidos do corpo humano. Então eu peço que vocês olhem essa imagem aqui, veja que na primeira parte ali nós temos uma menina que ela está assistindo o filme, está comendo pipoca também, né? Então vocês já perceberam quantas sensações, né, a gente sente quando nós estamos assistindo um filme? Bom, quando nós assistimos um filme, nós usamos vários sentidos, né, do nosso corpo. A visão, né, com os olhos, nós podemos ver as imagens ali na TV. A audição, né, com os ouvidos, nós ouvimos os sons do filme, né, como as músicas, né, os diálogos dos personagens. E o paladar, né, a menina ela está ali comendo pipoca. Então, sabe qual é o sentido que ela está usando para sentir o gosto da pipoca? É isso mesmo. Se você pensou no paladar, você acertou, tá? E o tato, ela está segurando a pipoca, né? Usando o sentido do tato ali para sentir a textura da comida. E o olfato, né? E o cheirinho da pipoca? A gente também sente isso, né? Quando o nosso nariz ali, com o nosso nariz usando o olfato. Então agora nós vamos dar uma olhada ali nas outras crianças da imagem da página seguinte, né? Então cada uma delas ali está fazendo uma coisa diferente, né? Então cada uma ela está usando um sentido de uma forma muito específica. Então nós vamos ver ali juntos essas situações. Bom, a primeira imagem ali, a menina ela está bebendo um suco. Então, ela sente o gosto com a boca, né, que é o paladar, e ela sente o cheirinho da fruta com o olfato, né? Então, a segunda criança está lendo um livro, né? Aqui ela está usando os olhos para enxergar. Então, os olhos, né, é o órgão da visão, né? Então, e as mãos para tocar o livro, está usando o tato. A terceira criança, ela está cheirando uma flor, né? O que ela está usando? O olfato, claro, né? Então, ela sente ali o perfume da flor com o nariz. A quarta criança, ela está abraçando um gatinho, né? Então, ela sente o pelo macio do gato com as mãos, né? Que é o tato. E também pode ouvir ali o ronronar do gato, né? Com a audição, tá? E a última criança, ela está ouvindo música com fones de ouvido. Então, aqui o sentido que ela está usando é a audição para escutar as melodias e as vozes da música. E agora, vocês vão fazer uma atividade aí com muita atenção. Você vai olhar para cada uma dessas crianças e vai pensar, né, qual sentido elas estão usando. Então, vocês podem pintar o ícone certo para cada uma das situações, igual está na imagem do livro. Então, cada ícone representa um sentido diferente do corpo humano, tá? E com isso, vocês aprenderão, né, que o nosso corpo ele tem 5 sentidos, né? Visão, visão, o olfato, o paladar e o tato, Então, eles nos ajudam, né, a perceber o mundo de várias formas diferentes. Então, vamos lá, revisando. A visão, a audição, o olfato, né,
o paladar e o tato. Então, que nos ajuda a perceber o mundo de várias maneiras diferentes, ok? Para a próxima página agora, né, vocês já pensaram como que o nosso corpo consegue sentir tantas coisas diferentes ao nosso redor? Então agora, com a ajuda dessas imagens aí, nós vamos descobrir como que o nosso corpo ele percebe o mundo usando os sentidos, tá? Primeiro, eu peço que vocês olhem para a criança na página 164, né? Cada uma delas está ali falando de um sentido que usa para perceber o ambiente. Então nós vamos conhecer juntos aqui cada uma delas. A primeira criança, ela está segurando uma bebida, né? Então, ela nos conta que sente o gelo, né, que é frio, e o chá, que é quente. Então, sabe como que ela percebe isso? Com o sentido do tato, né? É com as mãos que ela consegue perceber isso. Então, o tato, ele é o sentido que nós usamos para tocar e sentir se algo é quente ou frio, se ele é duro ou se ele é macio, assim como nós sentimos o travesseiro fofinho quando nós vamos dormir. Então, a segunda criança está falando do cheiro da comida. Então, quando a sua mãe faz bolo, né, ela sente que aquele cheirinho gostoso no ar, né, que chega até o nariz, e isso é o sentido do olfato, que usamos para perceber os cheiros ao nosso redor, como o perfume de uma flor, o cheiro de uma pizza saindo do forno e etc. Tá? Agora a terceira criança fala sobre ver as cores lindas no céu, né? Das flores, as cores do mar. Então, isso acontece graças ao sentido da visão. É como com os olhos, né, que nós podemos ver tudo que está ao nosso redor. Então, você imagina, pessoal, como seria, né, se nós não pudéssemos enxergar essas cores maravilhosas, tá? A quarta criança ama provar comidas diferentes, né? Então, ela fala do gosto azedo ali do tucupi, né? Uma comida típica lá do norte do Brasil. E o paladar é o sentido que nos faz sentir os gostos dos alimentos, né? Como quando provamos sorvete, chocolate, salgadinho, uma fruta bem docinha. E a última criança, ela nos conta sobre, né, o som da música. Então, ela fala de samba, bossa nova e outros ritmos. Então, sabe qual o sentido que nós usamos para ouvir a música, né? O sentido da audição. Com os ouvidos, nós podemos escutar todas as coisas ao nosso redor, né? Como o som de um passarinho, a voz dos amigos, né? Na sala de aula ouvindo o professor, ouvindo as experiências dos colegas e até mesmo aquelas músicas ali que nós amamos, tá? Já na página 165, né, nós vamos aprender mais sobre a visão, né? O sentido que usamos para enxergar as cores e formas de tudo que está ao nosso redor. Então, vejam essa foto aí do maracatu, né? A gente sabe que o maracatu é uma dança típica, né, do Pernambuco. As suas roupas são coloridas e todas cheias de detalhes. E sabe como que nós percebemos isso? Com os nossos olhos. Então, os nossos olhos, né, são muito importantes, né? Eles têm algumas partes especiais que ajudam a protegê-los. Então, o olho, ele não está sozinho ali. Tem outras partes ali que ajudam, né? Que colaboram para um bom funcionamento. Eu diria assim que são os auxiliares dos olhos, tá? Primeiro, a gente vai falar da sobrancelha, tá? Pessoal, a sobrancelha fica aqui em cima, ó, dos olhos, né? E ajuda a impedir que o suor da sua testa, ele passe direto e caia lá dentro do seu olho, tá? As pálpebras, que são essa cortininha aqui dos nossos olhos, né? Que você vê muito no abrir e fechar. Elas são como cortinas mesmo, né?
e podem fechar e proteger os nossos olhos da poeira, da luz forte. Quando você está num lugar muito empoeirado, ou às vezes você está no sol, de repente vem aquela claridade assim nos seus olhos, a primeira coisa, as pálpebras se fecham, né? Protegendo o nosso globo ocular, né? Que nós chamamos ali de bolota, mas não é bolota, é globo ocular, tá bom? E tem os cílios, que são esses pelinhos aqui que ficam bem na bordinha, né? Da nossa pálpebra. Eles são, pessoal, como uma barreira que impede a sujeira, que impede que a sujeira entre em nossos olhos, tá? E aqui, pessoal, olha, uma atividade inesquecível. Agora eu quero que vocês olhem as imagens, né? E escrevam aí o número de sentidos que cada criança está usando. Então, vamos lembrar aqui, pessoal. A língua, ó, é o paladar. As mãos é o tato, né? Os olhos é a visão. O nariz é o olfato. E as orelhas é a audição. Então, a partir de hoje, todas as vezes que vocês tocarem, sentirem o cheiro, ouvirem, provarem ou enxergarem algo muito legal, vocês vão lembrar dos nossos 5 sentidos, né? Que são como superpoderes do nosso corpo para a gente perceber o mundo ao nosso redor. Pessoal, agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os problemas, né, que algumas pessoas têm para enxergar bem. E também sobre algo muito legal, chamado Sistema Braille, né, que ajuda pessoas cegas, né, a ler. Então, olhem aí a página 166, né, onde aparece uma tirinha com o Armandinho. Então, no primeiro quadrinho, ele está falando sobre alguns problemas de visão. Então, sabe o que isso quer dizer? Às vezes, algumas pessoas não conseguem enxergar muito bem e precisam usar óculos ou lentes. Então, esses problemas podem ser coisas como miopia, quando a pessoa não consegue ver as coisas que estão longe. A hipermetropia, quando é difícil ver as coisas que estão bem pertinho. E o astigmatismo é quando a pessoa ela não vê coisas claramente, tanto de longe quanto de perto. Então agora vejam aí o segundo quadrinho, né? O Armandinho está frustrado, dizendo que com raiva a gente enxerga tudo errado. E isso acontece porque quando nós ficamos com raiva, nós ficamos tristes, nervosos, às vezes nossos sentimentos atrapalham a forma como nós vemos as coisas, mesmo que a gente não tenha problema de visão, tá? É por isso que é importante parar, respirar e se acalmar. Tá? Na página 167 temos algo aí incrível, né, chamado Sistema Braille. Esse sistema ele foi criado para ajudar as pessoas, né, que não conseguem enxergar, né, como a menina Mel aí. Tá? Sabe como a Mel lê? Ela não enxerga com os olhos, né, mas ela usa as mãos. Então ela passa os dedos sobre as letras, né, que estão aí em alto relevo, parecendo uns carocinhos assim em cima da folha, né? Como pontinhos, né? Pequenos pontilhados em cima da folha que ela pode sentir quando ela toca, tá? Então o sistema Braille, ele é muito importante, né? Porque permite que as pessoas cegas possam ler, escrever e aprender como qualquer um de nós, tá? Então, pessoal, quero que vocês pensem, né, como que seria, né, se você não pudesse enxergar as letras do seu livro. Então, como que a Mel faz para ler? Agora, né, você vai aí discutir com quem estiver te acompanhando, ou vai trazer essa discussão para a sala de aula. Por que que é importante, né, que todas as pessoas, mesmo aquelas que não enxergam, tenham a oportunidade de aprender a ler? Então, todos nós podemos aprender a ler, né?
cada um do seu jeitinho muito especial. Então, algumas usam os olhos, né? Outras usam as mãos, e todos são muito especiais do jeito que são, tá ok? E aqui eu trouxe essa imagem aí para mostrar para vocês, né, um pouco mais sobre o Braille, né, para vocês verem que são um papel ali pontilhado, né, são pequenos carocinhos que ao passar o dedo a pessoa ela vai conseguir identificar as letras. Então veja aí as mãozinhas de uma criança, né, que está passando aí sobre o papel com vários pontinhos. Sabe o que ela está fazendo? Ela está lendo. Tá? Esse é um livro especial aí, né, para a pessoa que tem deficiência visual, né? Mas como que isso é possível, né, se não tem letras no papel? Pessoal, esses pontinhos aí são parte de um sistema chamado Braille, né? Ele foi inventado para que as pessoas que não conseguem enxergar possam ler com os dedos, tá? Então, ao passar a mão ali pelos pontinhos, elas sentem as letras. Então, cada combinação de pontinhos, né, forma uma letra ou um número. E assim, as pessoas conseguem ler histórias, aprender coisas novas e se divertir com livros, mesmo sem usar os olhos. Isso não é incrível? Né? Então, veja, agora todos nós sabemos que existem diferentes jeitos de ler e aprender. Então, algumas pessoas usam os olhos e outras usam as mãos, tá? Então, assim, é só a gente convido, mais uma vez, a pensar, né, como que fosse se nós... Sabe o que é isso, pessoal? Quando nós pensamos, né, e se eu não conseguisse ler, né? É se colocar no lugar do outro, né? Isso chama-se empatia, respeito pelas pessoas que usam métodos diferentes para conseguir ler, para conseguir aprender, né? Para se divertir com a leitura também, ok? Pessoal, na página 168, nós temos uma atividade ali muito divertida para vocês fazerem, né? Primeiro, olha só, o Paulo, né, ele foi até uma loja para comprar um presente de decoração para sua mãe. Vejam na imagem ali os objetos que estão na loja antes e depois da compra de Paulo, tá? Então, eu quero que eu quero fazer uma pergunta. Será que vocês conseguem descobrir o que mudou ali? Nós temos ali um antes da compra e um depois da compra. Então, Paulo está ali olhando, né? Está ali observando, tentando escolher um presente para sua mãe. Então, eu quero saber, pessoal, o que mudou, né? O que mudou aí, o que de fato Paulo levou. E sabe qual que é o sentido do corpo humano que o Paulo usou para escolher esse presente? Primeiro, ele usou o sentido da visão, né? Porque ele olhou para as prateleiras e viu, né, qual objeto ele queria comprar. Então, agora olhem para o quadrinho da notícia, né? Olhem aí para o quadrinho da notícia. Veja, ela fala sobre a miopia. Pessoal, miopia é quando a pessoa não consegue enxergar bem, né, de longe e precisa fazer uso de óculos, né? Então, durante a pandemia, né, muitas pessoas ficaram mais tempo em frente às telas, né, tanto da televisão, quanto do celular, quanto dos tablets, do computador, né? Porque as pessoas não podiam fazer nada fora de casa. Então, tudo elas tinham que fazer dentro de casa. Então, as pessoas ficaram mais próximas e elas também, né, começaram a utilizar, né, os aparelhos eletrônicos, né, as telas com muito mais frequência. Então, por que isso é importante, pessoal? Por que é importante? Veja. Então, esse uso aí exacerbado, né, esse uso aí muito frequente, né, das telas fez aumentar o problema de visão das pessoas. Por isso, é importante cuidar dos nossos olhos, né, dando pausas e não ficando muito tempo perto das telas. Então, agora eu peço que vocês olhem para a página 169. Nós vamos falar sobre uma brincadeira ali muito legal chamado alerta. Então, nessa brincadeira, alguém joga a bola para o alto e grita o nome do colega, tá? Então, a pessoa que teve o nome chamado precisa correr, pegar a bola e gritar alerta, tá? Então, quando ouvimos,
né, o nosso nome sendo chamado, qual que é o sentido que nós usamos? É isso mesmo, eu sei que você pensou, né? Nós usamos a audição. Então, nós usamos o sentido da audição. A audição é o sentido que usamos para escutar. Por exemplo, escutamos barulho de bola, né? O nome dos amigos sendo chamado, o som de uma campainha da escola, o professor falando, né? Então, pessoal, os nossos ouvidos são muito importantes, né, para perceber tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aí nós temos uma atividade para vocês. Você vai marcar no sentido correto que usamos na brincadeira alerta. Então, vocês vão marcar a audição, né, porque nós precisamos ouvir o nome para correr e pegar a bola, ok? E aqui, olha, nós vamos continuar aqui a nossa conversa agora nessa página, né? Sobre o sentido da audição e como que ele nos ajuda a ouvir o mundo ao nosso redor. Então, na página 170, olhem essas duas crianças aí conversando, tá? Quando falamos, né, quando nós falamos, né, a nossa voz, pessoal, ela viaja, né? O som da nossa voz viaja até o ouvido da outra pessoa, tá? E sabe o que acontece depois? O som ele entra nas orelhas e lá dentro, né, ele faz tudo vibrar. Igual a um tambor, né, que faz o som quando batemos. O cérebro, nesse momento, né, ele entende o que estamos dizendo para o outro e assim nós conseguimos conversar com os amigos, né, e aí entender o que eles falam. Tá? Então agora olhem aí para outra parte da página, né? A Juliana está prestes a colocar aí o dedo na tomada, mas a mãe dela avisa: Juliana, não coloca o dedo na tomada. E a Juliana, ela ouve isso, né? Ouve esse aviso da mãe com os ouvidos e por isso ela consegue parar e evitar o acidente. Então, o sentido da audição, ele é super importante para nos proteger de perigos. Então, você imagina, né, se a mãe da Juliana não tivesse chamado ela, né, e se ela não tivesse ouvido a sua mãe, poderia acontecer algo muito ruim, tá? Na página 171, nós vamos aprender sobre um assunto bem importante, né? Algumas pessoas, elas não conseguem ouvir como nós, tá? Então, elas podem ter perda de audição e não escutam os sons ao nosso redor. Então, mas existe uma coisa incrível chamada implante auditivo, tá? Vocês sabiam que esse implante, né, as pessoas surdas podem ouvir os sons pela primeira vez? É muito emocionante, pessoal. A gente vê muito vídeo aí na internet, né, de criança ouvindo pela primeira vez, enxergando pela primeira vez. Então, deve ser uma emoção muito grande, porque a gente consegue se emocionar. Então, o implante auditivo é como uma ajuda, né, que colocamos no ouvido da pessoa que não consegue ouvir direito, tá? Ou não consegue ouvir nada. Então, com ele, né, com elas, né, com ele, com elas começam a escutar e a entender os sons, como o canto de um passarinho, a voz de um amigo. Além dos implantes, tem outra coisa importante, tá? Além desses implantes, também existem aparelhos auditivos, né, que são aqueles que algumas pessoas usam perto das orelhas, né, para ajudar a ouvir melhor. Então, olha aí esse rapaz na foto, né? Ele está usando aí um aparelho auditivo, tá? Pessoal, aí nós temos uma atividade agora divertida para vocês, né? Que é conversar com seus familiares, conversar com seus colegas, né? O porquê que vocês acham que os implantes auditivos são tão importantes para quem não pode ouvir. Então, você pode discutir aí na sua casa, pode discutir com seu colega na sala de aula, né, e trazer essa questão para ser discutida lá. Então, pense como seria ouvir um som pela primeira vez. Então, vocês viram aqui, pessoal, como que a audição ela é importante para a nossa vida? Ela nos ajuda a conversar, ouvir avisos e até nos proteger, tá? Então, e para quem não pode ouvir, os implantes e os aparelhos auditivos, eles são de grande ajuda para que eles também possam viver a alegria de escutar, ok?
Pessoal, e agora aqui nessa página 172 e 173 nós vamos falar de Libras e audição. Então agora nós temos uma aula super especial, né, que é onde a gente vai aprender duas coisas que são muito importantes. Primeiro, como que as pessoas se comunicam mesmo sem ouvir, né, e como os nossos ouvidos nos ajudam a perceber o mundo ao nosso redor. Eu peço que vocês olhem primeiro aí a página 172, tá? E agora fica uma pergunta: vocês sabiam que as pessoas que não conseguem ouvir podem se comunicar de outra maneira? Pessoal, elas usam as mãos para falar, né? Esse é o jeito de conversar que é chamado de Libras, né? Que nós conhecemos, né? Que é a língua brasileira de sinais. Então, veja aí nessa página o alfabeto em Libras. Então, cada letrinha ali tem um sinal feito com as mãos, tá? Com isso, as pessoas que não conseguem escutar, elas podem falar e ouvir usando os olhos e as mãos, né? E não os ouvidos como um ouvinte faz, tá? E sabe o que mais, pessoal? Além de se comunicar, elas também conseguem fazer muitas outras coisas no dia a dia, como brincar, como estudar, se divertir, né, com os amigos e etc. Então, eu peço que vocês olhem para as imagens aí da página 173 e nós vamos ver o que elas estão mostrando para a gente. A primeira ali nós temos uma mulher soprando uma florzinha, cheirando uma florzinha que voa, né? E ela está usando o nariz, né? Então, não estamos ouvindo nada aqui, tá? Na segunda imagem, nós vemos ali um rádio tocando música, né? E sim, ele envolve o sentido da audição, porque a gente ouve as músicas com os ouvidos. E na terceira imagem, mostra ali um menino acordando com o barulho do despertador. Então, novamente, ele está usando ali os ouvidos, né? O sentido da audição, porque o som do despertador fez ele acordar. Então, e na última imagem, tem um menino ali tomando um sorvete. Então, qual sentido ele está usando? É o paladar, sim. Ele sente o sabor do sorvete com a língua. E aí, na primeira parte da atividade, vocês vão colocar um X aí no quadradinho, né, ao lado das imagens que envolve ali o sentido da audição. Tá? Então, onde nós usamos os ouvidos. Então, nós vamos marcar nas imagens aí do rádio e do despertador, certo? Na segunda parte, vocês vão pintar o quadrinho que mostra os órgãos responsáveis pela audição. Então, qual o órgão, né, que nós usamos para ouvir? É isso mesmo, pessoal. O órgão do sentido, né, nesse caso aqui, são as orelhas. Tá? O sentido é a audição. Então, vocês podem pintar aí o desenho da orelha, tá? Então, hoje, nessa aula, nessa página, né, nós aprendemos que existem diferentes maneiras de se comunicar. Algumas pessoas usam a voz, enquanto outras usam as mãos, como na Libras, né? E também nós vimos como que os nossos ouvidos eles são importantes para escutar sons como música, alarmes. Então, cada sentido do nosso corpo é muito especial, né? E nos ajuda a perceber o mundo de maneiras totalmente diferentes, ok? Então, aqui na primeira parte, pessoal, nós temos a página 174, né? Observem aí na imagem ao lado, nós vemos ali 3 crianças, né? Uma está tocando ali o violão e as outras estão ouvindo. Então, qual é a primeira pergunta? Qual o principal sentido do corpo humano que ajuda essas crianças a perceberem o som do violão? Pessoal, perceber o som do violão, ouvir o som do violão. Qual é o sentido, né, utilizado para ouvir o som? É a audição. Por quê? Elas estão usando os ouvidos, né, para ouvir o som do instrumento musical. Na pergunta da letra B, né,
como elas conseguem perceber o som? Então, quando o menino toca o violão, o som ele viaja pelo ar, ó, né? Até os ouvidos das outras crianças. Então, o ouvido ele vai captar o som, né? E o cérebro, pessoal, ele entende que o som está sendo tocado. Então, isso é o que chamamos de audição. Então, sem ela, nós não conseguiríamos ouvir a música, tá? E agora observem a terceira parte da página, né? Nós vemos ali a imagem de um programa de TV, onde o intérprete de Libras, né, da língua brasileira de sinais, o que é um intérprete? É aquele que vai interpretar, né, o que está saindo, o som que está saindo da boca do apresentador. Então ele vai falando e a pessoa vai interpretando para que o surdo ele consiga, né, entender o que está se passando ali no diálogo. Então, sabe por que esses intérpretes estão ali? Tá, eles estão então traduzindo as falas do programa para a língua brasileira de sinais. Então, para que as pessoas surdas também possam desfrutar, né, e entender o que está sendo dito lá na TV, tá? E isso é um exemplo de acessibilidade, né? Essa pessoa está tendo a mesma oportunidade que os ouvintes, tá? A acessibilidade, pessoal, é quando nós fazemos algo para garantir que todas as pessoas com ou sem deficiência auditiva, elas possam acessar e entender as informações, tá ok? Então agora nós vamos para a segunda parte, na página 175. Aqui a gente já vai mudar um pouquinho, né? Nós vamos começar a falar do olfato, tá? Então agora nós vamos aprender o sentido do olfato. Olhem para a imagem aí da página 175. Nós temos aí uma mãe e sua filha, né? Elas estão sentindo o cheiro da comida. Elas estão usando o nariz para sentir os cheiros dos alimentos. O nariz, então, pessoal, é o principal órgão do sentido do olfato, né? Ele é o órgão. O olfato é o sentido, então, que nos ajuda a perceber os cheiros agradáveis, como de uma comida deliciosa, e também cheiros desagradáveis, como comida estragada, né? Ou lixo. Tá? Além de sentir cheiros, o nariz ele tem outra função importante. Presta atenção nisso que é importante. O nariz ajuda a filtrar, né? Ele tem outra função importante que ajuda a filtrar o ar que respiramos. Tá? Isso quer dizer, pessoal, que o ar que entra pelo nariz ele passa por pequenos pelos, né? Nossos narizes têm uns pelinhos lá dentro, né? Pelo e muco, né? Que tiram a poeira e a sujeira, deixando ali o ar mais limpo para entrar no nosso corpo. Então, preste bem atenção. O nariz não foi feito só para sentir o cheiro. Ele filtra o ar que nós respiramos, que pode vir cheio de poeira, pode vir com algumas partículazinhas, né? E ele faz essa filtragem para que o ar adentre o nosso pulmão, ele entra um ar limpinho, tá? Então agora nós vamos ligar aí a imagem da mãe, né, e da filha ao órgão que permite sentir o cheiro dos alimentos. E sabem qual é? O nariz, tá? Por que é importante que o nariz ele filtre o ar que nós respiramos? Pessoal, o nariz ele ajuda a proteger nossos pulmões da sujeira e das bactérias que estão no ar, tornando aí a nossa respiração mais saudável. Então, aqui nós aprendemos, pessoal, sobre dois sentidos muito importantes. A audição, que é da página anterior, e o olfato, né? Então, e a audição nos ajuda a ouvir músicas, né? A audição é o sentido, né? A orelha é o órgão do sentido, né? Então, a audição nos ajuda a ouvir música, os sons ao nosso redor.
e também nos protege ali, né, filtrando o ar que respiramos, tá? Além disso, nós vimos como que a acessibilidade é importante para todos, inclusive para as pessoas surdas, para que elas possam ter aí acesso às informações usando a língua brasileira de sinais, tá? Então, aqui nós temos a primeira parte, nós vamos falar aqui da página 176, tá? Nós vamos falar do olfato, né? Nós vamos dar continuidade à página anterior. Então, eu peço que vocês olhem aí para essa imagem, né, da página 176. Tem um homem ali segurando, né, uma xícara de café, ele está sentindo o cheirinho. E sabe o que acontece quando nós sentimos o cheiro? Quando nós respiramos as substâncias que formam os cheiros, elas entram pelo nosso nariz, né? E lá dentro, o nariz ele tem uma estrutura que ele consegue identificar, né? Reconhecer algumas substâncias e aí vai nos dizer o que nós estamos cheirando. Então, assim nós sabemos se estamos sentindo um cheiro de café, de uma flor ou de algo queimando, por exemplo, né? Vocês sabiam também que o olfato ajuda a nos proteger? Vejam a história da menininha ali na parte de baixo da página. Ela ia comer um iogurte, né? Mas ao sentir o cheiro, o que ela percebeu? Que estava estragado. Então, o olfato ajudou a proteger o corpo dela. Porque se ela comesse algo estragado, ela poderia certamente passar mal. Então a pergunta é: como que o olfato pode ajudar a nos proteger em caso de incêndio? Pessoal, é muito interessante que quando nós sentimos o cheiro de fumaça ou algo queimando, o nosso olfato ele avisa o nosso cérebro, né? E para podermos então podemos sair, né, do local antes que o fogo se espalhe. Outra coisa muito importante, pessoal, é os cães e o olfato. Agora eu vou pedir para vocês olharem aí para a foto do cachorro, né, trabalhando no aeroporto. Olha, vocês sabiam, né, que o olfato dos cães é muito mais forte do que o nosso, muito mais forte e muito mais apurado, né? Eu dizia que é quase 100 vezes mais do que o nosso. Então os cães, eles conseguem sentir cheiros que nós não percebemos. Por isso que eles ajudam a polícia e os bombeiros a encontrar coisas, né, como drogas, como explosivos. Então, eles também ajudam a encontrar pessoas desaparecidas, né, usando apenas o olfato para segui-las, tá bom? E na segunda parte, pessoal, nós entramos ali, começamos no tato, né, na página 177, ali na parte de baixo, né, que é o sentido do tato. Olha, o tato é o que usamos para sentir o que tocamos, né? Então, nossa pele é o órgão responsável por esse sentido, né? E com ela nós podemos sentir se algo é quente ou frio, se é duro ou macio. Então, veja a manchete aí da página 177, que diz assim: pele artificial dá sentido de tato a robôs. E isso significa, né, que os cientistas eles estão criando uma pele especial aí para os robôs, né, para que eles também possam sentir o que tocam, né? Então, assim como nós sentimos com a nossa pele. Então, pessoal, a pergunta é: qual é a relação entre as palavras sublinhadas na manchete, né? Então, pessoal, a pele é o órgão do corpo, né, que nos dá o sentido do tato. Então, com ela, nós podemos sentir e identificar, né, como são as coisas ao nosso redor. Os robôs, pessoal, eles vão usar essa pele artificial, né, para fazer a mesma coisa. Então, aqui nós aprendemos que o olfato e o tato são sentidos muito importantes para a nossa segurança e para entender o mundo. O olfato ajuda a perceber
os cheiros, né? E nos avisa dos perigos, como uma comida estragada, uma fumaça de incêndio. O tato, por outro lado, nos ajuda a sentir o que tocamos, né? Como algo, se é quente ou frio, macio ou duro, se é áspero, se é liso. E vocês sabiam que até os robôs estão aprendendo a sentir essas coisas? É isso aí, a evolução tecnológica. E aí, turminha, estamos quase lá, então aqui nós vamos aprender de forma bem divertida, né, sobre 2 sentidos super importantes, né, que nessas páginas aqui estão o tato e o paladar. A primeira parte nós vamos continuar com o tato, né, então olhem para as mãos aí de uma pessoa que está usando o celular. Então, sabem que a nossa pele é o maior órgão do ser humano? Vocês sabiam disso, pessoal? Que a nossa pele é o maior órgão do ser humano? Ela cobre, reveste todo o nosso corpo e nos ajuda a sentir tudo que tocamos, tá? Mas tem um detalhe importante. Em alguns lugares, como a palma da mão, ó, a pele é mais sensível do que os outros, né? Como no dorso das mãos, por exemplo. Ó, então aqui a minha pele é mais sensível do que aqui, ó, do que no dorso da mão. E isso significa que sentimos as coisas de forma diferente dependendo da parte do corpo que nós utilizamos, tá? Vamos ver aqui uns exemplos da menina Joana e da Vânia. Na situação A, que é a Joana, né? Nós temos ali a Joana e a Vânia. Então, a Joana está na situação A. Ela tocou ali acidentalmente, né, uma panela quente. Oh, meu Deus, queimou a mãozinha, né? O que aconteceu, pessoal? O sentido do tato fez ela sentir a temperatura rapidamente afastar as suas mãos, evitando uma queimadura pior. Então, o tato, ele nos ajuda a proteger o nosso corpo em situações como essa. Na situação B, nós temos a Vânia, né? A Vânia está costurando ali e acidentalmente furou o dedo com a agulha, tá? E assim que ela sentiu a picada, pessoal, ela afastou o dedo. E isso também é o tato em ação, né? Ajudando a perceber quando algo machuca a nossa pele, tá ok? Na segunda parte, nós temos ali o paladar na página 179, né? Então agora nós vamos falar sobre o paladar, né? A gente sabe que o paladar, ele é o sentido que usamos para perceber os gostos das comidas, das bebidas e tudo aquilo que a gente coloca na boca, né? Então, ele nos ajuda a identificar sabores como doce, salgado, amargo, azedo, né? Então, olhem a situação aí da Jane e do Caio, pessoal. Olha, esses dois aí foram tomar um sorvete, né? Ai, que inveja branca deles, tá? A Jane, ela pediu um sorvete de coco e o Caio pediu um sorvete de nata. Veja, mas os dois sorvetes têm a mesma cor, né? Como que eles vão saber qual é qual? Eles podem usar o paladar, né? Quando eles experimentarem o sorvete, a língua deles vai conseguir, né, identificar o gosto do sorvete e aí eles vão saber qual sorvete é o de coco e qual sorvete é o de nata. Uma vez que os dois são brancos, eles só vão saber qual que é qual se eles provarem. E aí nós temos uma pergunta para você. Vocês sabem como que a nossa língua percebe os gostos? Pessoal, a língua ela tem pequenas estruturas chamadas de papilas gustativas, tá? Que ajudam a sentir ali os diferentes sabores, tá? E é assim que a gente sabe se algo é doce, como sorvete, ou salgado, como uma batatinha, tá? Então, nessa página, nós aprendemos que o tato, né, eles nos ajudam a sentir a temperatura, a textura e até a dor, tá? Protegendo ali o nosso corpo de se machucar. Então, já o paladar, pessoal, nos ajuda a sentir o sabor dos alimentos, né? Fazendo ali nossa língua perceber diferentes gostos, né? Então, agora que vocês já sabem como funcionam esses dois sentidos incríveis, é hora de praticar. Quando você tomar um sorvete, tenta aí descobrir o sabor dele só
provando, né? E cuidado, pessoal, cuidado com as mãozinhas, né? As suas mãos, elas vão te proteger, né? Mostrando para você, né? Quando uma coisa é quente, quando ela é fria, quando ela é gelada, quando ela é macia, quando ela é dura, tá? Então, tudo isso é para proteger o seu corpo, tá ok? E agora, pessoal, nós vamos falar sobre os diferentes gostos dos alimentos, né? E como que os sentidos, eles ajudam a proteger o nosso corpo. Então, vamos começar na primeira parte, tá? Tipos de gostos. Pessoal, nós estamos aí na página 180, para você se situar. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de gosto que conseguimos perceber com o paladar? Então, aqui estão 4 dos mais comuns, tá? Primeiro é o doce, né? Como o açúcar, né? E os brigadeiros, pudim de leite condensado, E nós temos o salgado, né? Que é o sal nas batatinhas ou no pãozinho de queijo, tá? Nós temos o azedo, né? Quando a gente fala de azedo, é muito comum a gente lembrar logo de cara, lembra do limão, que faz até a gente fazer uma carita. Ai, que horror! Né? Mas é gostoso, tá? E nós temos o amargo, né? Como o jiló, por exemplo, que muitas vezes não agrada o paladar de todo mundo, mas é uma delícia, você tem que experimentar. E agora, pessoal, olhem para os alimentos na imagem. Primeiro nós temos ali na imagem o brigadeiro, né? Que é doce. Escreve aí o número 1 na caixinha do doce, né? Nós temos o pão de queijo, que é salgado, né? Então, vocês escrevam aí o número 2 na caixinha do salgado. O jiló, que é amargo, né? Vocês vão escrever aí o número 3 na caixinha do amargo, tá? E o limão, que é azedinho, né? Vocês vão escrever aí o número 4 na caixinha do azedo. Pessoal, mas tem mais um gosto chamado umami, tá? Esse é um sabor que ele está presente nos alimentos como queijo parmesão, tomate e cogumelos, tá? Ele não é tão fácil de identificar quanto os outros, né? Mas faz parte do que sentimos ao comer certos alimentos, tá? Então, como que o paladar funciona, né? O sabor dos alimentos, ele é percebido principalmente pela língua, né? Que usa aí o paladar para sentir o gosto, tá? Mas não é só isso não, tá? Para sentir o sabor completo dos alimentos, pessoal, o nosso corpo ele também usa o olfato e o tato, tá? Por isso, pessoal, quando nós estamos resfriados, né, e com o nariz entupido, é difícil sentir o sabor dos alimentos, né? O olfato ele ajuda muito o paladar, né? Sentir aí o cheirinho, né? Quando você sente aquele cheiro gostoso, a boca chega a salivar. E na segunda parte nós temos aí a atividade da página 181. Agora olhe as imagens aí da página 181. Cada uma delas mostra um sentido do corpo humano que usamos no nosso dia a dia, tá? A primeira imagem tem uma menina, né? Ela está tomando ali o sorvete. E aí eu te pergunto, qual que é o sentido que ela está usando? É o paladar? Então escreva aí o paladar se você acha que é o paladar, tá? Na linha do sentido. E a língua na linha do órgão. Então veja bem, existe uma diferença entre o órgão e o sentido. Então vocês vão escrever ali, ó, qual sentido ela está usando. O sentido é o paladar. Então você vai escrever o paladar ali na língua do sentido. E a língua na linha do órgão, porque a língua que sente o gosto. Então, a língua é o órgão do sentido, tá? Na segunda imagem, nós temos uma menina ali que ela está também abraçando o seu avô. Então, qual que é o sentido que ela está usando para sentir o abraço? É o tato? Sim. Então, você vai escrever tato ali na linha do sentido, tá? E pele na linha do órgão. Por quê? A pele é o órgão, né, que nos faz sentir toques e abraços. Já na terceira imagem, nós temos um homem ali que está cheirando roupas, né? Então, qual sentido ele está usando mesmo?
Sim, se você falou que é o olfato, você acertou. Então, você escreva o olfato ali na linha do sentido e escreva o nariz na linha do órgão, né? Porque o nariz, ele é o órgão do sentido, né? Então, ele é responsável por sentir os cheiros, né? E aqui nós temos uma atividade final, né? Que é protegendo o corpo. Então, eu peço que vocês pensem comigo. Como que esses 3 sentidos, paladar, tato e olfato, nos protege dos perigos? Pessoal, o paladar, ele nos ajuda a saber se algo está estragado ou amargo, como um gosto ruim de uma comida que está estragada, evitando que a gente coma algo que possa nos fazer mal. O tato nos avisa se algo está quente ou machuca, né? Como quando nós tocamos aí algo afiado, né, como a ponta de uma agulha, né, de uma faca, ou algo que está quente. E o olfato vai nos avisar, né, se há fumaça, se há cheiro de gás, se há algo queimado, né, ajudando ali a gente a sair de lugares perigosos. Então, vocês viram que como os nossos sentidos são muito importantes para a vida da gente, porque eles não só nos ajudam a perceber o mundo e aproveitar as coisas boas, tá? Como um sorvete ou um abraço, mas também nos protege de situações que colocam a nossa vida em risco, né? Situações perigosas. Então, agora faça uma atividade aí com muito capricho e lembre-se, tá? De como cada sentido nos ajuda no dia a dia, tá? Bom, agora nós vamos revisar tudo que nós aprendemos aqui sobre os 5 sentidos do corpo humano, tá? Essa é a parte mais importante aí para a gente fixar, né, o que nós já vimos. Então, na primeira parte, pessoal, a importância do olfato e do paladar na página 182. Olhe para essa manchete aí. Pacientes recuperados da Covid relatam disfunção de olfato e de paladar. O que significa isso mesmo? Pessoal, isso significa que muitas pessoas que tiveram Covid-19 perderam o olfato, né? Que é o sentido de sentir o cheiro, e o paladar, que é o sentido de sentir os gostos. E isso é muito sério porque afeta a maneira como nós percebemos os sabores, os cheiros dos alimentos e do ambiente ao nosso redor. Na atividade 2, na letra A, nós vamos marcar a opção certa, né? Quais órgãos estão relacionados ao olfato e ao paladar? Então, a resposta é nariz e língua, porque o nariz sente o cheiro e a língua sente o gosto dos alimentos. Então, agora vamos pensar juntos aqui, ó. O que acontece, por exemplo, quando alguém perde o olfato e o paladar? Então, vamos aí à atividade da letra B. Se não conseguimos sentir o gosto, né, e o cheiro das coisas, pode ser perigoso, porque nós não sabemos se a comida está estragada, se há fumaça no ar, no ambiente que você está, ou se algo não está bom para comer. Então, esses sentidos aí nos ajudam a nos proteger, tá? Na atividade 2C, né, a frase problemas com o olfato e com o paladar não prejudicam a percepção dos sabores dos alimentos. Isso está correto? Pessoal, se eu disser para você assim, olha, problemas com o olfato e com o paladar não vai prejudicar a percepção dos alimentos, do sabor dos alimentos. Está correto? É claro que não, né? Se tivermos problemas no olfato e no paladar, nós não conseguimos perceber o sabor, né, completo dos alimentos. Então, o olfato e o paladar trabalham, ó, juntinhos para que a gente possa sentir gostos das comidas e das bebidas. E aí, pessoal, na segunda parte é o que estudamos, né? O que nós estudamos? Pessoal, vamos revisar tudo sobre os 5 sentidos aqui. Olhe para o menino aí na página, né, e as explicações do lado. Veja aí, tá? Veja aí que eu estou vendo aqui. Olha só. Os olhos, pessoal, são responsáveis pela nossa visão. Os olhos, ó, visão, permitindo que a gente enxergue o mundo ao nosso redor e as cores, as formas, as pessoas, né, e tudo mais que estiver ali no nosso ambiente.
O nariz, ele é responsável pelo olfato, né? Que nos permite sentir cheiros, como o cheiro das flores, cheiro das comidas, o cheiro dos perfumes, né? As orelhas são os órgãos, né, responsáveis pela nossa audição, que nos permite ouvir os sons, como música, vozes dos amigos, as vozes do nosso professor, né, como você está me ouvindo agora. A língua, pessoal, ela está relacionada ao paladar, né, que nos ajuda a sentir o gosto, né, como doce, salgado, azedo, amargo, né, umami. Então, a pele, ela está ligada ao sentido do tato, que nos ajuda a sentir o toque, a temperatura, as texturas das cores e das coisas, né, e etc. Então, os 5 sentidos são incríveis, né? E nos ajuda ali a perceber, né, o mundo de diferentes maneiras. Então, visão, olfato, audição, paladar e tato trabalham juntos para garantir que nós possamos ver, cheirar, ouvir, saborear e tocar tudo ao nosso redor. Então, pessoal, sempre, olha, bom, só uma dica para vocês, tá? Sempre que perceberem algo diferente, como um cheiro estranho, um gosto esquisito, né, use seus sentidos ali para se protegerem e aproveitarem o melhor da vida. E nunca se esqueçam, quando nós ficamos resfriados, não conseguimos sentir os cheiros e os sabores. É porque o olfato e o paladar trabalham, ó, juntinho, tá bom? Então, pessoal, agora nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Desejo que vocês tenham realmente acompanhado aí com o livro, né? Voltem nas páginas, volte o vídeo se você tiver necessidade. Leve as suas dúvidas para a sala de aula. Faça anotação no seu caderno aí, tá? Divirta-se com essa aula, tá? Um abraço, um beijo para vocês, tudo de bom, que Deus os abençoe, tá? Paz e bem.